E aí, gente? Bem-vindos a mais um Geografia em Debate. E o tema da live de hoje é BRICS, o poder emergente. Estamos aqui com dois convidados muito especiais do segundo mar, Yasmin Muniz e Yasmin Martins. Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, gente. É um prazer participar com vocês. Que isso, gente, nós agradecemos. E vamos começar a nossa live? Para começar, vamos falar da breve história da Argentina. Lauren, que eventos históricos você destacaria? Certamente, Nanda. A história da Argentina é fascinante e complexa, que pode influenciar sua decisão de ingressar no BRICS. No início do século XX, o futuro da Argentina parecia brilhante, com forte crescimento econômico e modernização institucional, sendo em 1912 a nona economia com o maior renda por habitante no mundo. Sua antiga institucionalidade democrática e liberal, baixa densidade populacional e abundância em terras férteis atraía imigrantes e investimentos europeus, impulsionando o crescimento da produção e de exportações e da renda do próprio país. Nanda, como a Argentina está atualmente? Então, Lauren, atualmente ela está enfrentando problemas típicos de países subdesenvolvidos por conta da degradação institucional e ao populismo e o Estado sendo intervencionista. Sim. O controle de preços e aluguéis se disseminaram, o Banco Central foi usado para cobrir dívidas e o clientelismo se generalizou nas empresas estatais. O Maurício Macri, eleito em 2019, ele tinha promessa de responsabilidade fiscal e liberalização da economia, mas ele entregou totalmente o oposto. Ele congelou os preços, ele não cortou os gastos públicos, não privatizou estatais, ele concedeu aumento para servidores e aposentados em plena crise, ele não fez reformas no funcionalismo público. Mas é importante lembrar um pouco sobre o passado do país. Yasmin, você poderia explicar sobre a antiga política do país? Com certeza. Como a gente sabe, as coisas começaram a ficar estranhas e começou a dar tudo errado lá em 1929, porque a Europa, ela estava ainda um pouco debilitada por conta da Primeira Guerra Mundial que tinha acontecido há um tempo atrás, e reduziu o comércio, reduziu tudo que havia na economia ali de, sabe, que havia algo, tinha alguma coisa a ver com a economia, acabou sendo reduzido. E a Europa, ela tinha uma ligação com a Argentina. Então, quando reduziu da Europa, automaticamente reduziu da Argentina. E eles dependiam muito da venda, como eu expliquei, eles eram todo mundo juntinho ali. E aí, mas não foi só isso que aconteceu, também vieram outras crises políticas que acabaram trazendo a instabilidade política. Então foi combinado um golpe, que depois de um tempo ficou conhecido como a crise de setembro. Desculpa, gente. A Revolução de Setembro, perdão, aliás. E nessa revolução havia de tudo, fraude, corrupção, tudo de ruim que vocês imaginarem tinha nessa revolução. E essa revolução aconteceu em 1930, um ano depois que a Europa começou a ficar debilitada em questão da economia. E aí, depois disso, veio a Segunda Guerra Mundial, lá em 1939, que acabou debilitando mais um parceiro da Argentina, que era a Inglaterra. Eles eram super aliados, era como se fosse um braço direito da Europa praticamente, só que conforme a Inglaterra acabou ficando debilitada, eles também acumularam dívidas em relação à guerra. E então eles resolveram cortar laços com Buenos Aires, então acabou afetando de novo o comércio e a economia da Argentina. Então, além desses conflitos, houveram muito mais outros conflitos políticos, até que chegou o governo de Juan Domingo. Alguém me confirmou? Acho que é isso, não é? Uhum. E esse cara foi demais. Ele era militar. E depois ele foi promovido para, acho que, secretário do Trabalho e Segurança da Argentina, alguma coisa assim, se eu não me engano. E, gente, nesse cargo, ele acrescentou o salário mínimo, o 13º, folgas semanais, férias. Ele fez a vida do povo uma alegria, uma festa. Só que aí, ele foi preso, lá em 1945, porque os militares não gostavam, eles pensavam de uma maneira diferente da política dele, então vamos prender. Prenderam ele. Só que isso causou uma intriga enorme e a população inteira ficou contra. Eles não queriam de jeito nenhum
Tipo assim, cara, como que prende uma pessoa boa que tá ajudando o povo? Não tem lógica. Então, aconteceram manifestações, brigas, gritaria, barraco, tiro, porrada, bomba. Brincadeira, só teve manifestação mesmo pra poder tirar ele de lá. Ele foi preso em 1945 e em 1946 ele saiu e foi eleito. Nessa que ele foi eleito, ele finalmente conseguiu, ele virou presidente da Argentina. E ele conseguiu aumentar em apenas um ano, ele aumentou, se eu não me engano, 23% do salário militar, do orçamento militar. Em 1942, o orçamento militar era de 28%. Em 1946, quando ele foi presidente, quando ele foi eleito presidente da Argentina, o orçamento militar foi para 51%. Nossa. Foi um aumento muito grande. Nossa, Yas, é realmente muito interessante e importante falar sobre o seu governo antigo da Argentina, mas também é importante falar sobre o governo atual da Argentina, do Alberto Fernandes. Laura, você pode falar um pouco sobre o atual governo? Sem dúvida. O governo atual de Alberto Fernandes, que ele foi eleito em 2019 e é o atual presidente da Argentina, a agenda econômica do país se degradou bastante, como nas últimas décadas. A Argentina tem apostado no controle dos preços, o que sempre deu errado, né? Como a gente conhece. Agora nós vamos abordar um aspecto crucial que está influenciando a decisão da Argentina de ingressar no BRICS, a sua política atual. Yas, o que tem acontecido recentemente na Argentina que merece a nossa atenção? Bom, como já vimos, a Argentina é um país que passa por constantes mudanças, né? Desde a sua origem até o ano atual. O atual presidente, como já dito, é o Alberto Fernandes. Ele assumiu em 2019, ele se filiou a um partido de esquerda nomeado de Justicialista, né? Se eu não me É engano. isso mesmo. Eles defendem temas como a pobreza e a inflação. Mas, na verdade, as pessoas acusam ele devido ao grande aumento da inflação que o país viveu desde o assunto de seu poder. A Argentina chegou ao nível mais alto de inflação no seu primeiro ano de mandato, chegando a 53,8%. E atualmente, no seu último ano de mandato, o país chega a 115,6%. O atual presidente, ele acusa fatores externos, né, como a escassez do dólar que o país vive nos últimos 2 anos, mas também a dívida gerada no governo antecessor, ao FMI. Porém, os cidadãos ainda debatem, né, do que realmente aconteceu. Interessante, Yas. Essas políticas estão gerando um debate interno na Argentina. Há diferentes perspectivas sobre as medidas que o governo está tomando? Sim, os cidadãos da Argentina, eles estão debatendo muito e fazendo muitas manifestações, intervenções, principalmente nessa questão da intervenção do Estado na economia. Nós temos grandes debates entre as pessoas de esquerda, de direita e atualmente até dos neoliberais presentes no país. Um dos argumentos de defesa em relação à crise socioeconômica do partido atual é, além da crítica ao FMI, já citado, da dívida externa, é também o fator geográfico natural que ocorreu em 2022, chamado Laninha, onde 55% do território do país foi afetado com a falta de chuva, sabendo que o país sobrevive principalmente da importação e exportação de gado. Ainda assim, os cidadãos atacam diretamente o governo de esquerda pela quebra de contrato falado durante o período das eleições e de todas as promessas não cumpridas, além das negligências e também dos privilégios vividos durante o período pandêmico, onde existem boatos de que o presidente favoritou algumas pessoas que tinham privilégios a mais do que as demais pessoas da cidade. Não é à toa que atualmente uma das pessoas que estão concorrendo à presidência é um neoliberal e ele tem ganhado muita pauta e muito voto dentro do país, já que as pessoas acreditam que o seu governo pode reestabelecer novamente as relações internacionais do país. Porém, não é bem assim que funciona. A gente sabe como a política dentro de um país, independente do seu partido, afeta diretamente a relação nacional e internacional do país. Nossa, então será que a candidatura de um presidente neoliberal vai resolver todos os problemas da Argentina? Fica aí o questionamento. E vale ressaltar também que lá na Argentina, a agropecuária é tão conhecida, ela é tão famosa por conta do clima predominante temperado, não é isso? Sim, tem também a ligação com a sua posição geográfica, né? Que devido ao afastamento dos territórios, da distância entre a África do Sul, nós temos até a formação da Cordilheira dos Andes, Sim. porque é o momento em que a placa tectônica da Argentina entra em divergência com outra placa tectônica e forma aquela ondulação montanhosa que a gente conhece. Bem conhecida.
E como essas dinâmicas políticas internas podem influenciar as relações internacionais da Argentina, especialmente considerando sua busca para ingressar no BRICS? A política interna da Argentina é, de fato, um dos fatores principais para o ingresso dela no BRICS e também para suas relações internacionais. Ela é, na verdade, muito mal vista pelas pessoas pela dificuldade de administração. O governo não consegue, não só o atual, mas o antecessor também, não consegue cumprir compromissos internacionais, não cumpre com as suas importações e as suas exportações e nem os pagamentos da dívida de acordo. Então isso pode ser ou um malefício ou um benefício de todas as suas relações internas e externas, sejam com o BRICS ou qualquer outro país. E falando em contexto, alguém sabe como está a economia da Argentina atualmente? Acho que isso também desempenha um papel crucial na decisão do aceitamento do BRICS, né? Certamente, a economia da Argentina tem enfrentado uma série de desafios nas últimas décadas, e isso inclui altos níveis de inflação, uma dívida externa significativa e a taxa do câmbio muito alta. Esses fatores impactaram a estabilidade da economia do país e afetaram a vida cotidiana dos argentinos. A busca da Argentina para ingressar no BRICS pode ser vista em parte como uma tentativa de diversificar suas parcerias comerciais e encontrar novas oportunidades econômicas. Ao se juntar a esse grupo de economistas emergentes, a Argentina pode buscar um acesso a mercados e investimentos que podem ajudar a impulsionar a sua própria economia. Por outro lado, a Argentina também pode, com a entrada do BRICS, pode trazer vários outros desafios, que no caso ele vai ter que equilibrar com as outras economias que o BRICS pode demandar e pedir para ela fazer. E também ela vai ter que considerar a sua política interna e alinhar com os países do grupo que pertencem ao BRICS. Portanto, a economia ela vai desempenhar um papel significativo nas discussões sobre a inclusão da Argentina no BRICS, pois afeta tanto as oportunidades quanto os desafios que o país enfrentará ao fazer parte desse bloco de nações. Mas por que exatamente a Argentina ela quer entrar para esse grupo? Quais são os motivos por trás dessa decisão? Você pode explicar pra gente, Nanda? E aí depois eu dou uma introdução dos benefícios que isso vai trazer para o Brasil também. Uma ótima pergunta. A Argentina, há bastante tempo, ela pretende entrar para o BRICS porque ela está em uma situação muito delicada, tanto economicamente quanto socialmente. E com o BRICS, ele proporcionará um apoio ao crescimento econômico e ao desenvolvimento socioeconômico do país. Bom, pelo menos é o que se espera, né? Agora, no ano de 2023, o atual presidente Lula ele tem uma forte vinculação com o governo do presidente Alberto Fernandes, o atual governo, e ele tem feito tudo o que está ao seu alcance para ajudar o país vizinho. Além disso, o Fernandes disse que a Argentina desejava integrar o BRICS porque, segundo ele, eu vou ler o textinho aqui que é uma citação, o difícil contexto internacional confere ao bloco uma relevância singular e o constitui uma importante referência geopolítica e financeira, embora não a única, para este mundo em desenvolvimento. Ele também falou sobre a integração global, a amizade entre os povos, a cooperação internacional, sobre a não ingerência entre os estados e a garantia da integridade territorial. Então a gente consegue perceber que o BRICS trará à Argentina justamente aquilo que ele precisa, o aumento da visibilidade do bloco perante o mundo e a expressão dos membros em negociação de acordos comerciais. Yas, como você vê a importância da Argentina para o próprio BRICS? Bom, por incrível que pareça, a inclusão da Argentina no BRICS pode ser sim muito vantajosa, porque apesar do país viver aquela recessão econômica devido à dívida externa, a sua localização geográfica, como já foi citado aqui, te dá um grande potencial econômico se muito bem investido, né? O que influencia diretamente na influência do BRICS com outras relações, sejam elas internas ou externas, e aí tudo aquilo que pode ser oferecido. Mas, além de falar da importância da Argentina para o BRICS em si, é importante também ressaltar a importância da Argentina para o Brasil, né? A sua relação entre os países. Para complementar o que a Yas falou sobre a importância da Argentina no BRICS para o Brasil, pode ser vantajoso em termos de parcerias econômicas, também novas oportunidades de intercâmbio para todo mundo que gosta de viajar. É sempre bom ter um intercâmbiozinho ali no ensino médio, para você ter um pouco mais de conhecimento, ou então até mesmo em faculdades públicas que oferecem, ajudando também na associação que promove o desenvolvimento nacional e reforçando o papel de um país que colabora, dialoga e coopera com todas as principais potências do mundo. Olha, no final desse episódio, deu um vídeo e tanto sobre esse tema. Eu acho que no final desse podcast me fez refletir sobre a inclusão da Argentina no BRICS. E gostaria de destacar que eu sou a favor dessa decisão. Maromba, você também compartilha dessa visão?
Com certeza, Lauren. Acredito que a inclusão da Argentina no BRICS, ele pode ser muito benéfica para fortalecer o grupo com a América Latina como um todo. E, primeiramente, essa expansão fortaleceria o BRICS como uma influente na geopolítica global. É verdade, mas é importante falar também que nem todo mundo tem a mesma perspectiva. Yas, você tem argumentos contrários à entrada do BRICS? Bom, eu tenho. Eu acredito que a Argentina ela já teve seus dias de glória, mas atualmente os desafios econômicos e políticos vividos dentro do país já não são tão vantajosos. As situações se misturam e podem representar um fardo para o BRICS, que já tem crescido tanto. Além disso, a sua inclusão pode manchar diretamente a identidade que o BRICS vem lutando para criar, e até agora tem sido caracterizado por nações emergentes com economia em crescimento, o que atualmente já não representa mais a Argentina. É verdade. Eu entendo seu ponto de vista, Yas, mas eu acredito que a Argentina tem muito a oferecer. Sua rica cultura e sua história podem enriquecer as discussões do BRICS e proporcionar uma perspectiva única sobre as questões globais. Além disso, a Argentina também é uma das maiores economias da América Latina. E sua inclusão poderia fortalecer as parcerias comerciais dentro do grupo, beneficiando todos os membros. São argumentos válidos de todos os lados, né? Queridos ouvintes, agora é hora de vocês expressarem a opinião de vocês. O que vocês acham da inclusão da Argentina no BRICS? Quais são os prós e contras que vocês veem nessa decisão? Estamos ansiosos para ouvir suas perspectivas. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Até a próxima! Até a gente! Tchau!